Gente, bom dia novamente. Teve uma dificuldade aqui, mas vai dar certo. O mais importante agora é que vocês vão ter acesso às informações, né, que vai fazer com que todos vocês consigam fazer a declaração do Censo Escolar 2022 da melhor forma. E eu não posso sair desse momento sem apresentar a nossa equipe, tá certo? Nós temos um time que trabalha com muita competência, né? Eles sabem muito das informações do Censo Escolar e eles estão aqui para dividir com vocês essas informações para que aconteça a declaração do Censo Escolar 2022 da melhor forma. Como eu já falei, eu retorno a falar que a matrícula inicial, esse módulo da matrícula inicial, fica até o período dos 1º de agosto, né? E, nesse primeiro momento, nós teremos a fala da Maria do Carmo, a Cacá, como a gente chama aqui na SEDUC. Depois vem a Heloíse e o seu Luiz. Mas eu também preciso falar que, para além dessa equipe, nós temos outras pessoas, né, que estão aí nos dando todo o suporte, que nos dão todo o suporte durante todos os dias. Tá? Nós temos a Jusilene, que nós chamamos aqui de Ju, nós temos a Socorro, nós temos o Pedro e nós temos toda a equipe da CEIP. E, além disso, nós temos o nosso orientador, o professor Eduardo Vasconcelos, que nos dá todo o suporte para que possamos trabalhar, principalmente para dar apoio a vocês, todos os coordenadores regionais, os coordenadores municipais, como também a todos os secretários e secretárias. Tá certo? Gente, nós vamos ficar agora com esse momento de formação. Nós pedimos desculpa novamente, acontece, mas o mais importante, vocês podem ter certeza que está por vir. A equipe está toda preparada para fazer o melhor para vocês. E, além dessa live, nós estaremos sempre à disposição aqui na Secretaria de Educação do Estado do Ceará. Pronto, Cacá, você pode ir para cá. Pode falar. Bom dia a todos, né? É um imenso prazer estar com vocês, né? Eu vou iniciar minha fala, vou falar algumas informações sobre o censo escolar, iniciando com o que é o censo escolar, tá? Pode colocar tudo na tela. Eu vou falar dar uma definição, né, o que é o censo escolar, né? O censo escolar é uma pesquisa estatística declaratória, ela acontece anualmente, né, na última quarta-feira do mês de maio, certo? Ela é coordenada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que é o INEP. O censo é vinculado ao MEC, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e o município. E tem como objetivo, né, realizar um amplo levantamento sobre a educação brasileira. Essa é a definição do que é o censo escolar. O Educacenso é um sistema informatizado de levantamento de todos os dados do censo, os dados da escola, né, que utiliza ferramentas web na coleta, organização, transmissão e disseminação dos dados, né? E é realizado um cruzamento de informações em cinco dimensões, né? De dados. Escola, gestor, turma, aluno e profissional escolar. Nós temos sempre a legislação sobre o censo, nós temos o decreto no 6.425, de 4 de abril de 2008, esse decreto ele estabelece a obrigatoriedade da realização do censo em todas as escolas da rede pública e privada. Nesse decreto, nós temos o artigo número 4, que ele traz a responsabilidade do gestor pela veracidade das informações prestadas no censo escolar. Tá? Esse artigo, né? Ele fala da responsabilidade da veracidade das informações dos gestores
que a gente sabe que não é só o gestor, não é só o informante do censo, que é a pessoa que está informando, que é o responsável por essas informações do censo. Também o gestor é responsável por toda essa coleta dos dados do censo em sua escola, tá? Pode passar. Os vídeos não tem, né? Não. Os vídeos não tem. Temos também a Lei 8.429, de 2 de 6 de 1992. Esta lei trata das sanções aplicadas aos gestores, né? Essas sanções são sanções administrativas, penais e civis. Elas são aplicadas aos gestores, às pessoas que colocam no censo, né? Pela inclusão de informações inadequadas dentro do sistema educativo. Porque no EducaCenso, nós temos um termo de compromisso, né? Que quando a escola, o usuário acessa o sistema, ele concorda, né? Com toda o que compõe esse termo de compromisso, né? E caso seja comprovada alguma informação inadequada dentro do sistema do EducaCenso, essas pessoas poderão sofrer sanções, né? Como eu já falei, administrativas, civis e penais. As informações declaradas no censo escolar, ela tem como referência alguns documentos que comprovem a confiabilidade das informações prestadas. Então, no momento que a escola está prestando, declarando suas informações dentro do sistema do EducaCenso, ela tem que estar com essa documentação, que são ficha de matrícula do aluno, diário de classe, livro de frequência, histórico escolar, regimento escolar, documento de informação de professores e o PPP, Projeto Político Pedagógico, né? E entre outros. Isso possibilitando que a qualquer momento essas informações declaradas ao censo possam ser confirmadas pelo MEF, INEP, pelos órgãos de controle, acompanhamento e fiscalização e pelo Ministério Público. Nós costumamos, como também o INEP, visitar, fazer aquelas visitas em loco, né? Nos municípios. A gente sempre, quando chega na escola, a gente solicita algumas informações, alguns documentos, né? Para ver a veracidade das informações prestadas dentro do sistema educativo. Neste slide, nós vamos destacar algumas orientações, né, quanto às informações do centro escolar. Uma das informações, né, prestada no centro escolar, toda a informação dentro do sistema escolar, que a escola declara, ela deve refletir a realidade da escola, na data de referência do centro escolar. E, como eu já falei, a data de referência é a última quarta-feira do mês de maio, que esse ano foi dia 25 de maio de 2022. Nós costumamos falar, dizer que essa data, né, a quarta-feira do mês de maio, essa data 25, é o Dia Nacional do Censo Escolar. Nós costumamos falar, dizer que é o retrato da escola. Tudo que foi informado nesta data, né, 25 de maio. Caso tenha alguma informação depois dessa data, então, informações depois da data de referência não pode ser declarada dentro do censo. Exemplo, o aluno chegou na sua escola até o dia 25 de maio, ele pode ser declarado dentro do sistema EducaCenso. Caso ele chegue após essa data, dia 26, né, então ele não vai poder ser declarado dentro do sistema do censo escolar. Ele vai ser informado na segunda etapa, né, que é o modo de situação do aluno, ele vai ser informado como admitido. Nós temos também, dentro do sistema EducaCenso, alguns campos obrigatórios, né, que eles são sinalizados com asterisco. Todo campo que tiver o asterisco, eles são obrigatoriamente
preenchidos, tá? Então, a outra informação é o preenchimento dos dados, que deve seguir uma ordem cronológica, né? Quando o usuário abre o sistema do Educacentro, já vem a tela de gestor, que ele vai pesquisar o gestor ou cadastrar, tá? Então, depois do gestor, vem a escola, que o usuário vai informar os dados da escola, identificação da escola, a caracterização e infraestrutura e a organização de ensino da escola. Depois vem a turma, né? Você vai informar todas as turmas da escola, vem a parte do aluno, né? Vincula o aluno nas turmas e, por último, o profissional escolar em sala de aula. Isso é um preenchimento na ordem cronológica. A matrícula inicial é a primeira etapa, ela define a primeira etapa do censo escolar, certo? Essa matrícula inicial, ela estabelece quais as dimensões fazem parte das informações dos dados dentro do sistema. E aí nós temos os estabelecimentos, os gestores, turmas, alunos e profissionais escolares em sala de aula. E também fala da data de referência que eu já falei anteriormente. Nós temos um cronograma de atividades, mediante a portaria 89, de 23 de março de 2022. Nesse cronograma de atividades, nós temos as atividades processadas na execução do censo escolar de 2022, nós temos as fases, nós temos as datas, temos o período, né, o número de dias que a escola vai prestar essas informações e temos o responsável por cada etapa. A primeira atividade, nós temos a disponibilização do sistema Educacenso, que nós sabemos que foi disponibilizado dia 25 de maio, foi a data de referência do censo escolar, do responsável do INEP. Depois, a outra atividade vem a coleta dos dados de matrícula inicial, né, que é aí também com a exportação de dados de migração, né, que nós iniciamos dia 25 de maio e vai até o dia 1º de agosto. Então, os responsáveis são os usuários, são os diretores das escolas e os informantes, tá? As escolas terão 69 dias para preencher, para informar colocar toda a informação dentro do sistema Educacenso. Após essa atividade, né, esse período, nós temos o envio dos dados preliminares que serão enviados ao MEC para que sejam publicados no Diário Oficial da União. Que nós temos uma data, uma previsão para o dia 16 de setembro, né, uma previsão, do dia 16 a dia 19 de setembro, né, e o responsável é o INEP. Depois dessa publicação, né, vem a fase de o sistema abre novamente, né, que é a fase do período de conferência e retificação e ratificação dos dados declarados no Educacenso. Então, é o período de retificação. As escolas terão 30 dias para fazer toda a conferência, né, ver o que faltou ser informado dentro do sistema e realizar toda essa conferência. Após, nós temos o sistema já está fechado, fecha novamente, né, após a retificação, pela segunda vez o sistema fecha, e nós temos alguns dias, 5 dias para os responsáveis pelo centro do município. Então, os coordenadores regionais terão 5 dias, né, para fazer as verificações dos dados processados após a retificação. São 5 dias, né? 10 dias são os responsáveis pelas informações do censo escolar no Estado, que somos nós. Nós teremos 10 dias, né, para fazer toda a verificação desses dados declarados após a retificação. Após essa fase, esse período, nós temos o período de exclusão para a confirmação de matrícula no sistema Educacenso, que é esse período, né,
de modo de confirmação de matrícula tem como objetivo identificar aquelas matrículas com mais de um dia de escolarização. Então, as escolas terão 10 dias para confirmar ou desconsiderar esses alunos. Quando é que a escola vai considerar? Né? Ela vai considerar quando o aluno for realmente da escola, esse aluno tiver chegado na sua escola no dia 25 de maio. Então, você vai no sistema lá, modo de confirmação de matrícula e confirma que o aluno é seu. Caso o aluno não seja seu, o aluno chegou na sua escola após a data de referência, chegou depois da data do dia 25 de maio, a escola vai desconsiderar. E finalizando com a fase da divulgação dos resultados finais, que será dia 27 de janeiro de 2023. E o responsável é o INEP. Nós colocamos aqui, foi colocado a quantidade de campos, né, do censo de cada formulário do ano de 2021 para 2022. Então, no formulário de escola, no ano passado, nós tínhamos 73 campos. Esse ano de 2022, nós temos 67. No cadastro de turma, no formulário de turma, nós tínhamos 10 campos em 2021. Em 2022, nós temos 14. 4 campos a mais, né? No formulário do aluno, nós tínhamos 28 campos. Esse ano de 2022, nós temos 32, 4 campos a mais. E no profissional escolar, no formulário do profissional escolar, nós tínhamos 28 campos. Esse ano de 2022, nós temos 30, aumentou só um, né? E no gestor, também, né, teve o aumento de 20, não aumentou, né, continuou os 22, em 2022 também, os 22 campos permaneceram, tá? Então, são os campos novos, né, do censo, foi informado, né, aumentou. Bem, agora eu vou falar a respeito da informação dos dados do gestor. Nós sabemos que, ao usuário acessar a escola, que não tem a informação do gestor, aí o sistema apresentará inicialmente a tela de pesquisa, né? Que você vai entrar no gestor escolar, clica no botão pesquisar, você pesquisa esse gestor em todo o Brasil, né? Caso insere os dados do gestor, que preferencialmente a gente coloca o CPF do gestor, clica em pesquisar, né? E caso não encontre, que os anos anteriores nós tivemos problemas, né? Às vezes as pessoas ligavam dizendo, olha, nós pesquisamos pelo CPF e nós não estamos localizando esse gestor. Mas com o CPF, por que ele não era visualizado? Porque o gestor, quando é pesquisado pelo CPF e não é encontrado, significa que esse gestor não está na base do censo, certo? Então, a gente orientava, quando não era pesquisado pelo censo e não aparecia o gestor, a gente orientava pesquisar o nome completo do gestor e a data de nascimento, né? Que essa busca pelo nome e a data é uma busca pela Receita Federal, a base da Receita Federal. Então, no caso, pesquisando pelo CPF e não encontrou, coloca o nome do gestor, o nome completo e a data de nascimento. Caso nenhuma dessas opções o gestor for localizado, você vai cadastrar o gestor. Coloca todas as informações do gestor, né, CPF e cadastra. E vincula o gestor na escola. Isso é a informação dos dados do gestor para que seja acessado no sistema. Lá no campo do gestor, nós temos, não é um campo novo, é só o acréscimo de informação.
Nós temos o campo, nós tínhamos em 2021 o campo 14, que só vinha a informação de especialização. Tanto esse campo é para o gestor como o profissional em sala de aula. Nós tínhamos especialização, mestrado e doutorado, né? E esse ano foi acrescentado esses dados que você vai informar o professor ou gestor que tem pós-graduação concluída, vai informar esse ano a área do curso e o ano de conclusão, certo? E a escola poderá informar até 6 cursos de pós-graduação para o gestor ou para o profissional escolar, que está em sala de aula. Nós colocamos aqui uma tabela ao lado, né, com os códigos de área que vocês vão colocar. Caso o gestor tenha a pós-graduação em educação, vocês vão colocar na área do curso esse número 01 e colocar a conclusão de cada curso de pós-graduação que o gestor ou profissional escolar tiver concluído. Como informar os dados do cadastro do gestor? O usuário deverá clicar no menu gestor e após no submenu pesquisar. Quando ele pesquisa o gestor, né, ele disponibiliza o resultado, né, e vai disponibilizar os botões editar, identificação e editar dados, os quais direcionam para o cadastro do gestor. Ressaltando que o usuário dos dados, para a edição dos dados do gestor, só poderá ser feita pelo usuário que está na escola onde o gestor está vinculado. Como excluir um gestor na base do centro escolar? Nós temos duas maneiras, né, de excluir esse gestor. A primeira, o usuário pesquisa no menu, coloca no menu gestor escolar, clica em pesquisar, insere os dados do gestor, que preferencialmente é o CPF, e após o retorno da pesquisa, né, quando você encontrar o gestor, você clica no vínculo e depois, posteriormente, em desvincular. Isso é a primeira maneira para desvincular o gestor dentro do centro escolar. Porque muitas vezes o gestor não está mais na escola, então ele tem que ser desvinculado ou excluído da base, né? A outra maneira que tem para a exclusão de gestor é você acessa o menu e usuário, né? Lá no menu usuário, clica em pesquisar, coloca os dados dos gestores, né? Insere o dado e quando apresentar os resultados da pesquisa, clica em excluir o vínculo. Lembrando que o gestor só poderá ser desvinculado ou excluído após a informação de um novo gestor para a escola. Você não pode excluir antes de colocar um novo gestor. Não vai sair, não? Não. Agora eu vou finalizar a minha fala, vou passar para a técnica Heloíse, ela vai dar continuidade a algumas informações a respeito do centro escolar. Eu agradeço a atenção, agradeço a vocês, né? E eu estarei aqui à disposição de todos, tá? Muitíssimo obrigada. Olá, pessoal, bom dia. A gente vai trabalhar agora o usuário do sistema. O usuário do sistema, pessoal, referente àquele relatório A03, e normalmente a gente encaminha para o pessoal, para os coordenadores, não é isso? Aí vários usuários usando o mesmo e-mail. Aí o sistema de segurança do INEP, ele gerencia esses usuários da educação em 2022. Ainda permitirá que os usuários compartilhem o mesmo e-mail. Entretanto, essa situação é inadequada.
em função da recuperação de senha, acesso ao sistema a partir de 2023, o sistema passará a usar outro protocolo, ou seja, o mesmo e-mail não deve ser usado por vários usuários. Quer dizer, cada usuário deve ter o seu e-mail particular. Aí tem a pergunta: o e-mail institucional geral e geral da escola pode ser usado para acesso? Pode, mas não é o mais adequado. Por quê? Porque esse e-mail várias pessoas têm acesso. E o ideal é que só aquela pessoa que acessa o DataSense tenha acesso a esse e-mail. Por quê? Porque normalmente, quando ele pede uma redefinição de senha ou uma nova senha, essa senha vai para esse e-mail e fica ao conhecimento de todos. E estando no seu e-mail particular, só você terá acesso a essa informação para acessar o EducaSense. Aí tem aí a observação. Não há obrigatoriedade de uso de um e-mail institucional, visto que nem todas as escolas e secretaria têm essa possibilidade. Sendo assim, recomendamos o uso do e-mail pessoal. Certo? Próximo. Os usuários que serão excluídos agora no início da coleta do ano de 2022. Os usuários de nível leitor, que são normalmente os gestores, lembrando que, como a Cacá já falou, quando é agora para começar o censo, você tem que cadastrar o gestor para poder dar início ao censo e aceitar o termo de condução, não é isso? Então, o primeiro passo é cadastrar o gestor. Por quê? Porque esse pessoal de nível leitor, agora, no início da coleta, eles são removidos do censo. Outros usuários que não acessaram o Sistema EducaSense de 2021, independente do nível, perfil de acesso, eles também são removidos da base do EducaSense. Usuários vinculados às escolas extintas, também, essas escolas que foram extintas, esse pessoal agora já foram excluídos da base do EducaSense. Ou usuário com CPF marcado na Receita como falecido. Por quê? Porque quando encerra a coleta do imposto de renda, essa base da Receita, o EducaSense acessa e aí já faz essa remoção também. Fica com essa base da Receita para o EducaSense. Uma outra informação é o bloco de identificação. Posso mudar o nome de uma escola pública no censo escolar ou será necessário criar um novo código de INEP? No caso das escolas públicas, deve ser observado o decreto de portaria, lei ou ato público formal da administração pública para alteração do nome de escola ou um novo nome não necessário implica no novo código do INEP. Ou seja, as escolas do Estado que estão passando para a NTI, o que acontece? Jesus, desculpa, pessoal. Vai a criação da nova denominação, e aí sai em diário oficial, e aí automaticamente pode ser mudado o código, pode ser mudado o nome, não é isso? O nome da escola pública é a identidade de reconhecimento da sociedade. Portanto, para atendimento dos programas políticos sociais, como para conhecer seus dados e indicadores educacionais, que são disseminados pelo INEP e Secretaria de Educação do Controle Social. Padronização de siglas ou formato de nomes para identificação de instituição pode ser adotada pela coordenação do censo escolar, e também não existirá uma criação de código de INEP. Porém, essa padronização precisa ser estabelecida de forma clara e devidamente orientada pela rede
pública de ensino e as escolas privadas. Ou seja, pessoal, as escolas do Estado, para ter uma redenominação, faz aquele processo e encaminha para sair no Diário Oficial. As escolas municipais, vai à Câmara Municipal, para que sejam feitas essas redenominações, que seja mudado o nome, não é isso? E para as escolas privadas, para mudar o nome, vem aí no próximo slide. Aí, posso mudar o nome da escola privada no censo escolar? É importante observar se a alteração de nome da escola privada se deve às alterações do tipo entidade privada em sua categoria, exemplo, particular para comunitária, mudança de mantenedora ou venda da instituição. É necessário observar as normas do sistema de ensino junto ao Conselho de Educação, ou setor responsável pela inspeção escolar. A escola privada, em geral, é considerada uma concessão estatal. Portanto, é preciso ter clareza em relação aos responsáveis junto aos órgãos de educação e a situação do projeto de ensino que deve ser credenciado e autorizado. Vários conselhos de educação consideram que, para a alteração de propriedade ou mantenedora da escola privada, é necessário um novo credenciamento ou autorização. Dessa forma, é preciso um processo junto aos órgãos da educação para as devidas averiguações e cumprimento de normas. Portanto, deve haver mudança no Código do INEP. Isso exigirá a paralisação ou a extinção de um código, o que requer um documento comprobatório necessário. É necessário ter atenção com esses processos e aguardar a publicação oficial dos conselhos de educação pelo sistema de ensino. Ou seja, pessoal, para as escolas particulares, só para alterar o nome, não precisa mudar precisa um novo código de INEP. Só muda o código de INEP se ela for vendida essa escola privada, se ela for extinta, ou se ela, com outra situação, mudar o órgão mantenedor, aí sim. Por quê? Porque ela vai mudar de categoria normalmente, ela precisa de nova autorização do Conselho de Educação para funcionar aquela outra situação, e como ela está mudando, aí sim, ela vai ter extinta aquela escola anterior, e aí cria-se um novo INEP para essa nova escola. As mudanças de proprietário de uma escola privada ou mantenedora, em geral, exige um novo processo de credenciamento ou autorização. Por isso, é preciso saber quem são os responsáveis pela instituição. Há diversas obrigações administrativas e jurídicas pelas instituições privadas. Então, tem que se observar se a escola está só mudando de nome ou mudando de endereço, ou se essa escola está mudando a mantenedora. Se ela não dá a mantenedora, aí sim, cria-se um novo código de INEP. Pessoal, eu quero agradecer a participação. O seu Luiz agora vai dar continuidade com relação aos campos novos, né? Que é muito interessante para todos vocês. E muito obrigada a todos. Olha aí, bom dia a todos e todas que nos estão assistindo nesse momento. Mais uma vez estamos aqui com uma live do Censo Escolar, né? E o ano de 2022 é um ano de mudança, né? Principalmente essa mudança no censo escolar. Então, essas mudanças aconteceram por alguns fatores, né? Quais foram esses fatores que exigiram esse tipo de mudança? Primeiro deles, o novo ensino médio, que ele começou a ser construído no ano de 2017, e em 2022 ele tem que ser implantado em todo o território nacional. Isso através, né, da Lei 13.415. Né? Um outro fator que também sofreu mudança no censo foi que, em 2021, o INEP promoveu um pré-teste. Né? E nesse
do Preteste, ele criou, né, esses novos campos, porque ele precisava, né, conhecer o funcionamento em todos os estados, em todas as escolas, como isso ia acontecer para o ano de 2022. Então, um reflexo, né, desses novos campos surgiu a partir da aplicação desse pretexto. E essa apresentação, como a Luiz falou, né, que é exatamente as mudanças, né, a gente vai trabalhar muito, né, esses campos novos, mas a gente também vai fazer uma comparação daquele campo do ano anterior, ou seja, do ano de 2021, com o ano de 2022, para a gente visualizar quais foram essas mudanças que aconteceram, certo? Então, o slide seguinte, ele já vai trabalhar todas essas mudanças, mas sempre nessa visibilidade de comparar o ano anterior com o ano de 2022, consequentemente, tá? Então, a gente pode mudar para o slide seguinte, e no slide seguinte você já vai começar, a gente vai começar, por exemplo, no formulário de escola, né, que a gente tem o bloco de identificação, e o que aconteceu? Na verdade, a gente vai falar um pouco sobre essa parceria, o convênio, né? E aí você tem o conceito, né, dessa alteração do campo convênio, porque em 2021 a gente assinalava as quadrículas que uma instituição filantrópica, ou comunitária, ou confeccional, ela tinha alguma espécie de convênio, né, com a administração pública, né? No caso, a escola, o poder público estadual ou o poder público municipal. Tá? Para 2022, esse campo, ele apenas houve uma mudança de colocação nas quadrículas, né? Onde em 2022 a gente vai assinalar o poder, a Secretaria de Educação, se uma instituição, uma escola, né, tem o convênio com o Estado, ou Secretaria Municipal, se aquela instituição tem convênio com o município, ou então não houve essa parceria ou não tem esse convênio. Bom, o importante disso é que esse campo de convênio ele foi ampliado, tá certo? Não basta só você dizer se tem convênio com o Estado ou tem convênio com o município. A gente precisa prestar mais informações com relação a isso. Então, existe uma lei, que é a Lei 13.019, de 2014. Então, essa lei, ela sofreu algumas alterações previstas, né, para o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento, né, da Educação, todos nós conhecemos, né? Então, por que a gente necessita de mais informação em relação a isso? Porque agora, esse financiamento das matrículas, por conta desse convênio, elas deverão, algumas instituições deverão receber recursos, ou seja, recursos do Fundeb, tá certo? Então, a gente vai falar um pouco com isso, mas, a princípio, a declaração para esse campo, que é o campo 22, com relação ao convênio, né, ele será respondido pela Secretaria Estadual, se o convênio for com o Estado, pela Secretaria Municipal, se o convênio for com o município. Então, a gente tem que estar muito atento a essas informações, porque a gente vai declarar, além do convênio, outras informações necessárias, tá? Então, a gente pode passar para o slide seguinte, que aí eu vou começar a fazer o detalhamento, né? Bom, essa parceria em convênio é importante, né? Porque ela vai ser disponibilizada somente para as secretarias estaduais, como eu falei, né? Quando o convênio ocorrer com o Estado ou com o município, né? Quer dizer, o Estado também pode ter convênio, né, com o município. E pelas secretarias municipais de educação, se o convênio for com o município. Tá? Então, é importante a gente conhecer como é que funcionam todos esses convênios, né? Esse campo, como eu falei, será preenchido apenas por 2 segmentos, né? A Secretaria de Educação, no nosso caso,
aquela instituição tem convênio com o Estado, e pela Secretaria Municipal, se tiver convênio com o município. Bom, essa informação, gente, ela é obrigatória para todas as escolas públicas e privadas, né? E ela vai, no censo de 2022, ela já vai vir preenchida, né, um padrão que é não possui parceria ou convênio. Então, quando você for acessar o censo, já vai estar marcada essa quadrícula. Isso, na linguagem de informática, eles chamam de default. Então, se o convênio for com o Estado, então vou sair da situação não possui parceria com o convênio e vou colocar o quê? Secretaria Estadual. Se o convênio for com o município, e aí eu vou tirar desmarcar a quadrícula não possui parcela e marcar Secretaria Municipal, tá certo? Então, essa é a grande mudança com relação aos convênios, tá? Bom, o importante é que, quando a gente faz ou firma este convênio, né, então isso significa dizer que poderá haver repasse de recursos federais, como eu falei para vocês, através do Fundeb, tá certo? Bem, então, a gente tem que ter muito cuidado com relação ao que a gente vai informar nessa parte do convênio. Então, a gente tem que conferir essa informação, né, a cada coleta de censo escolar. É importante que as escolas também confiram, porque lá vão estar preenchidas outras informações que fazem parte desse convênio. Então, a gente tem que estar muito atento quando assinalar esse tipo de convênio. Então, a gente vai perceber que o campo 23, ele vai ter extensões, ou seja, ele vai ter mais algumas informações por parte deste convênio. Então, aí vocês já podem passar o slide seguinte, né? E aí a gente vai começar a detalhar. Então, o primeiro detalhamento com relação a isso, o primeiro campo que a gente vai conhecer informação, que é o campo 23A, ou seja, ele é uma extensão, né, do campo 23. E aí você tem 6 formas de contratação entre a administração pública e as outras instituições, né? Temos o termo de colaboração, temos o termo de fomento, temos o acordo de cooperação, temos o contrato de prestação de serviço, temos o termo de cooperação técnica e financeira e temos o contrato de consórcio público, o convênio de cooperação. Então, essas 6 são as formas de contratação. Não significa dizer que a gente vai ter que preencher todos esses campos, assinalar todos esses campos. Então, para cada forma de convênio, a gente vai marcar uma ou 2 quadrículas. Então, isso aí vai depender da forma em que a instituição tenha contrato com o Estado ou com o município. Depois, ao slide seguinte, a gente vai detalhar melhor o que significa cada uma desse convênio, cada uma dessa parceria. Por exemplo, o termo de colaboração é um instrumento, né, que é formalizado entre a administração pública com uma organização da sociedade civil. Então, quando eu falo uma organização da sociedade civil, eu estou falando em que eu estou falando, por exemplo, naquelas APAES que a gente tem, né? A gente tem o convênio, né, para o atendimento daquele aluno. Esse convênio pode ser firmado entre o Estado e a escola, ou entre o município e a escola. Então, esse é o termo de contratação, certo? Então, para esse tipo de convênios, haverá uma transferência de recursos, né? Recursos financeiros, que é lá, o órgão pagador desse recurso financeiro é o FNDE. Bom, o que seria esse termo de fomento, né? Todos eles, né, são instrumentos que são tratados entre os estabelecimentos da administração pública e as organizações da sociedade civil. Como eu acabei de falar, nós temos às vezes foge um pouco da gente, nós temos as APAES, né, e outras instituições. Bom, um terceiro tipo, como eu falei para você, né, nessa sequência, é o acordo de cooperação. Também é um instrumento, né, entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, com
tendo essa finalidade de interesse público recíproco. Nesse caso, o acordo de cooperação ele não vai envolver recursos financeiros. Fica bem claro, né? Por exemplo, vou citar um exemplo bem clássico, no caso, por exemplo, o Estado ele tem essa parceria, o acordo com uma instituição filantrópica que presta um serviço de atividade de atendimento educacional especializado, né? E aí não vai haver transferência de recursos financeiros, ou seja, o Estado ele cede para essa instituição um professor, né, que tenha uma certa formação em educação especial e trabalhe nessa instituição. Então, para esse caso de acordo de cooperação, não vai envolver, né, recursos financeiros. Tá? Podemos passar para os 3 últimos, né? Por exemplo, contrato de prestação de serviço. Tá? O contrato de prestação de serviço também ocorre através, né, de um processo de licitação, né, com credenciamento mediante a celebração desse contrato de prestação de serviço. Ele está fundamentado também pela Lei 14.133 de 2021. Bom, o termo de cooperação técnico-financeira também é um outro contrato, um outro convênio, que também não vai ocorrer, né, o repasse de recursos federais. Então, nem todos os contratos envolvem recursos, né, recursos federais ou estaduais. Né? Por último, a gente tem o contrato de consórcio, o convênio de cooperação. É um convênio de cooperação entre os órgãos da administração pública, né, com o objetivo de firmar interesse mútuo de cooperação técnica, visando sempre a execução do programa de trabalho. Tá certo? Bom, esses são os 6 tipos, né, de convênio que é firmado no censo escolar. Então, mais de um convênio pode ocorrer com a mesma instituição, sem nenhum problema. Então, a gente tem que ter muito cuidado, a gente precisa conhecer, né, esse termo, né, para poder informar no censo. Você vê que são campos novos, então a gente precisa ter muito, né, esse controle desse convênio. Então, o que o INEP pede é que esse campo de convênio ele seja preenchido até o dia 1º de agosto, né? Porque exatamente quando chegar no período da retificação, a gente vai poder fazer as correções, né, que estejam necessárias. Então, até o dia 1º de agosto, a gente tem que informar esses convênios que existem entre o Estado e a instituição, tá? Tanto no âmbito estadual como no âmbito municipal, para que no período da retificação a gente possa fazer essa correção. É um campo novo, tá? É um campo novo e a gente precisa ter muito cuidado naquilo que a gente vai informar. Certo? Podemos passar o slide seguinte, que continua ainda dentro do esquema de convênio, que é o campo 23C. Né? Então, você observa que quando a gente pode assinar através de convênio, você precisa dar mais informações com relação de convênio. Acabamos de falar quais são as formas de contratação e agora a gente precisa dizer o quantitativo de alunos fazem parte desse convênio. Tá? Isso para todas as categorias, né? Como atividade complementar, atendimento educacional especial, ensino regular, né? E de acordo também com as etapas. E aqui você vai informar quais são aquela matrícula que participa desse convênio. E aí você tem 2 tipos, né? Tem a parcial e tem a integral. A parcial é aquela em que, por exemplo, o aluno é atendido no contraturno, né? E a integral é aquela atendida no tempo cheio da escola, do início até o fim. Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a esse tipo de matrícula informada, porque, vamos pegar um exemplo muito... As APAES. As APAES, ela presta, né, atendimento tanto ao Estado como também ao município. E as APAES, elas declaram também esses alunos. Então, agora, ela vai ter que declarar quais são esses alunos que fazem parte do convênio.
Então, veja bem, quando você está trabalhando com o atendimento de educação especializada, que a gente chama de AE, a gente tem que informar aqueles alunos do convênio, né? E sempre esses alunos do convênio, ele tem que estar associado a uma turma de escolarização. Então, por isso que no censo, se a PAI informa alunos, né, e ela atende, e esses alunos não têm nenhuma escolarização, o INEP corta esses alunos para enviar para o FNDE, ou seja, esses alunos não receberão recursos. Certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, na informação dessa matrícula. E que a matrícula, obviamente, ela não pode ser superior à matrícula da escola, obviamente, né? Você não pode atender mais do que o que está no convênio, tá certo? Bom, a escola, ela não vai conseguir fazer a marcação, como eu falei para vocês, né? E essa informação serão prestadas, né, pela Secretaria Estadual ou pela Secretaria Municipal. Então, a escola ela não tem acesso a essas informações. Então, você tem que estar muito atento, né, para declarar essas matrículas do convênio, tá certo? Porque a escola ela não vai poder fazer não vai poder dar essa informação. Então, só tem duas esferas que vão prestar essas informações. Secretaria Estadual, quando o convênio for com o Estado. E Secretaria Municipal, quando o convênio for com o município. Tá bom? Aí, paguei isso. Certo. A gente sempre vai ter que entrar, quando tiver um convênio, a gente vai entrar com aquela instituição que tem um convênio para a gente poder informar esse dado. E aí ele continua, né, com as etapas e modalidades. Aí eu tenho a educação profissional, né, a educação profissional com qualificação profissional, ou a qualificação profissional técnica, eu vou ter a educação profissional técnica de nível médio, isso se houver essa parceria, se houver esse convênio. Obviamente que na de educação profissional não existe convênio, porque as próprias escolas ela já tem, né, essa informação. Então, ela não precisa firmar parceria com outras instituições para que seus alunos sejam atendidos. Tá bom? O slide seguinte também deve tratar ainda um pouco sobre essa matrícula. Não, ele trata exatamente agora o tipo de atendimento que é ofertado por meio dessa parceria. Então, só são 3 tipos: escolarização, atividade complementar e atendimento educacional especializado, que a gente chama de AE. Bom, no estado do Ceará não existe nenhum convênio, né, principalmente na rede estadual, porque a rede estadual ela é a rede que atende ao ensino médio, ao novo ensino médio. Então, a gente não vai firmar convênio de escolarização com outras instituições, nem também nas atividades complementares. A única que a gente pode informar é o atendimento educacional especializado, né? Isso também tem, tanto na rede municipal como tem na rede estadual. E aí eu coloquei para cada um deles, só para que vocês tenham conhecimento, o que significa escolarização, o que significa atividade complementar, o que significa o atendimento educacional especializado. Agora, uma coisa importante, né, que o que a gente já pode dizer é que não vai haver convênio, por exemplo, de escolarização, nem na rede estadual e nem, provavelmente, na rede municipal. Tá bom? Então, depois vocês podem estudar melhor qual é esse tipo de atividade complementar, e aí a gente está sempre aqui no suporte para esclarecer alguma dúvida, né? Não tem como a gente fazer tudo isso numa live, porque a live requer muito pouco tempo e a gente não tem muito tempo disponível, tá bom? Então, esses são os 3 tipos ofertados por meio de convênios: escolarização, atividade complementar e atendimento educacional especializado. Ok? Podemos seguir para frente, né, o seguinte, né, que seria exatamente um vídeo que falaria exatamente um resumo do que eu estou falando com vocês, certo? E aí, como o
não tem um problema no vídeo, porque não foi feito o link, então a gente não vai poder exibir. Então, a gente vai passar para o seguinte, né? Bom, e aí o que acontece? O formulário da escola, que a gente chama do bloco de caracterização, né? Praticamente o que houve de mudança de um ano para outro, né? O laboratório específico para a educação profissional, né? E tem também, se você levantar um pouco o slide, está lá embaixo, então, que não dá para visualizar, uma quadrícula também que se relaciona à educação profissional. Né? Mais um pouquinho, dá certo, para a gente visualizar. Sobe mais um pouco para a gente visualizar qual foi a nova quadrícula. É a última, né? A última quadrícula. Mas, tudo bem. Só foram acrescentados mais 2 quadrículas em relação ao de 2021. Uma é do laboratório e a outra é do material específico, também ligado à educação profissional, que no caso são as escolas EPs do Estado. Certo? Bom, vocês podem até me perguntar, mas por que eu tenho que saber isso, Luiz? Porque já que isso se trata da escola estadual, mas você tem que ver o seguinte, que vocês estão recebendo essa formação, vocês serão multiplicadores para as escolas particulares, né? Então, é importante a gente ter conhecimento dessas informações, porque vocês serão também multiplicadores para as escolas de ensino médio, da rede privada, né? Dos municípios de vocês. Então, eles também vão estar dentro dessa nova estrutura, dessa nova mudança do ensino médio. Então, vocês precisam ter conhecimento com relação a isso. Então, podemos passar para o slide seguinte, que a gente vai ver que também dentro do formulário de escola, da escola, também tiveram outras informações. Você pode passar o slide. Travou? Só um instante. Pronto. Bom, agora, dentro do formulário de escola, qual é a novidade? Né? Instrumentos e materiais socioculturais e pedagógicos em uso da escola para o desenvolvimento da atividade de ensino e aprendizagem. Então, é o material para a educação profissional, ou seja, em 2021 nós não tínhamos essa informação e agora em 2022 nós temos que marcar essa opção para as escolas de educação profissional. Então, na verdade, o campo não sofreu mudança, foi acrescido mais somente uma quadrícula para este campo, né, em relação a 2021. Podemos seguir para frente, passar o slide, né? Bom, agora a gente vai trabalhar, né, as mudanças que ocorreram dentro do campo das turmas, né, do sistema de educação. Então, veja bem, eu fiz questão de colocar isso, por quê? Porque surgiram algumas dúvidas com relação ao preenchimento dessas informações, e que as pessoas diziam assim, Luiz, eu não estou conseguindo cadastrar uma turma de educação infantil, certo? Então, o que foi que nós colocamos isso aí? Porque no cadastro de turma, né, agora, existe o que ele chama de estrutura curricular. Certo? Então, a estrutura curricular, ela tem a ver com a formação geral básica, né, e tem também os itinerários formativos. Tá? Bom, para a educação infantil, não existe a formação geral básica e nem tampouco itinerário formativo. Porque isso, né, a formação geral básica, ela se aplica ao ensino regular, né, tanto o ensino fundamental, como também o ensino médio. Então, para mim cadastrar uma turma de educação infantil, eu preciso marcar a opção não se aplica. Então, no momento que eu marco a opção não se aplica, o sistema vai abrir, né, para me informar qual é a modalidade, né, e qual é as etapas
que eu devo informar, certo? No caso, né, quando você marca o não se aplica, ele vai abrir a modalidade. Aí você vai dizer, dentro da modalidade regular, quais são as etapas da educação infantil. Bom, só que esse campo, né, ele não é específico só para a educação infantil. Ele também é um campo para educação profissional concomitante ou subsequente, certo? Então, por isso que é importante. Não se aplica, ou seja, essa marcação não se aplica, também é a opção, né, para as turmas de educação profissional concomitante ou subsequente. Então, para você cadastrar uma turma de educação infantil, você vai marcar não se aplica, não poderá marcar formação geral básica, nem itinerário formativo. Você vai marcar quadro não se aplica, e aí o sistema vai abrir, né, subcampos para você informar as modalidades e dizer quais são as etapas dessa modalidade. Tá bom? Então, isso é muito importante para quem vai cadastrar uma turma de educação infantil ou educação profissional concomitante ou subsequente. Tá bom? Então, a gente pode passar para o slide seguinte, e aí a gente vai trabalhar agora todas as estruturas, né, da formação geral básica. Bom, a formação geral básica, gente, nada mais é do que competências e habilidades da Base Nacional Comum Curricular, que a gente chama de BNCC, tá certo? E elas podem ser organizadas em áreas de conhecimento. Quais são essas áreas de conhecimento? Linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Então, você tem aí 4 áreas de conhecimento. Isso dentro da formação geral básica. Bem, os itinerários formativos, que são coisas novas, todos eles por conta, né, desse novo ensino médio, tá? Que nós, aqui no Ceará, nós chamamos de eletivas, mas, no geral, é itinerário formativo. O que são, na verdade, itinerários formativos? São as unidades curriculares que são ofertadas pelas instituições de ensino, de redes, que possibilitam ao estudante o ensino médio, o aprofundamento de seus conhecimentos, né? E preparar esses estudantes para as soluções de problemas específicos da sociedade. Então, esse é um conceito do que é um itinerário formativo, né? Bom, no caso, você poderá informar, no máximo, 4 itinerários formativos, no máximo 4. Então, aí você vai ser, esse itinerário pode ser informado dentro da formação geral básica, pode ser informado dentro dos itinerários, ou também, se a escola não tiver, vai informar a quadrícula não se aplica. E aí você vai ter, né, códigos, né, para as atividades complementares, se por acaso existir um convênio, né, as modalidades, que pode ser regular, educação especial, educação de jovens e adultos, ou educação profissional, e as etapas para cada uma dessas modalidades, certo? Então, no censo desse ano, né, sofreu essa grande mudança, onde você vai ter a formação geral básica, né, que poderá ser dentro das áreas de conhecimento, como eu falei para vocês, ou então os itinerários formativos, que nós chamamos de eletivos, tá bom? O bloco seguinte, né, continuando ainda dentro do formulário da turma, é a forma de organização dessa turma. Então, assim, em 2022, gente, em 2021, esse campo, ele era um cadastro da escola. Para 2022, ele foi transferido para o cadastro de turma, certo? Então, só para você ter uma ideia, né, o que foi que aconteceu, eu tenho uma comparação. Em 2021 era a organização escolar, que era informada na escola. Em 2022 eu tenho a formação na organização de turmas. E aí,
nessa forma de organização de turmas, a gente tem duas situações. Uma que a gente chama temporalidade de percursos normativos e temos os arranjos pedagógicos, tá certo? Isso é definido pela LDB, tá certo? O que são, na verdade, temporalidade dos percursos normativos? Nós temos a forma de organização por série, nós temos a forma de organização por semestres e nós temos a forma de organização por ciclos, né? E aí você tem o conceito de cada um, ou como cada um desses se organiza. Por exemplo, o mais comum para a gente é a série anual, né, que é série ano. Então, elas são organizadas de acordo com as idades dos nossos alunos, né? Então, qual é o objetivo dele? É você ter uma aprendizagem sequencial, como, por exemplo, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, e assim por diante, até o nono ano. E a progressão semestral, geralmente, ela ocorre por idade, também por idade, mas por competência ou habilidade de conhecimentos, ou seja, por projetos ou temas gerados. Então, desculpa, eu quis dizer, assim, eu falei as competências e habilidades, falei no ciclo, mas eu me adiantei um pouco, mas, na verdade, é assim, o período semestral, na verdade, ela é uma progressão onde os objetivos da aprendizagem não têm um sequencial. Geralmente, isso acontece assim, em módulos ou em disciplinas, tá certo? Geralmente, o sistema não seriado, ele trabalha com esse tipo de progressão semestral. E o que eu confundi, né, que foi o ciclo, eu peço desculpa por isso, é a organização da turma de acordo com a idade ou competência ou por habilidade de conhecimentos ou critérios, né, de organização curricular, que poderá ser dada através de projeto ou temas geradores. Nós tivemos uma época, gente, que na educação do Ceará a gente também trabalhava na forma de ciclos, né? Tinha o ciclo 1, o ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4. Então, a gente trabalhava nessa perspectiva, ou seja, as nossas turmas eram organizadas nesse formato também, de acordo com a idade e pela competência de cada aluno. Então, às vezes, o aluno saía do ciclo 1 para o ciclo 2, isso no percorrer do ano, né? A gente tinha 4 ciclos. E que seria uma outra modalidade, seria os arranjos pedagógicos. Aí você tem os módulos, você tem os grupos não seriados, você tem a alternância regular de períodos de estudo, isso acontece em poucas escolas, que é a alternância, certo? Então, essas duas categorias, a temporalidade e os arranjos pedagógicos, o que é mais comum para a gente é a organização em série, tá certo? Então, lá no campo de turma, você vai ter que selecionar. Obviamente, a escola pode ter mais de uma forma de organização, não tem nenhum problema. Mas a marcação vai ser série ou ano. Essa é o mais comum para a nossa rede do Estado e do município, tá bom? Bom, podemos passar para o slide seguinte. Eu sei que eu estou trabalhando muito o conceito. Obviamente, você diz, mas quando eu queria ver isso dentro do sistema. Mas aí a gente pode ver um outro momento onde a gente vai trabalhar isso dentro do sistema. E já seria uma outra live, ou seria até mesmo a visita aos municípios, à CREB, né? Uma formação onde a gente trabalharia no sistema, certo? Então, continuando ainda no formulário da turma, surgiu um campo novo chamado unidade curricular, né? Bom, essa unidade curricular, ela tem que ter uma carga horária definida, pré-definida, né? E ele forma competências, né? Um conjunto de estratégias, né? E o objetivo é desenvolver competências específicas, né, dentro da área de conhecimentos, né? Pode ser também em disciplinas, ou seja, a unidade curricular pode ser dada como disciplinas, de modo, de projetos, né? E essa informação, ela é obrigatória
para aquelas escolas que têm itinerário formativo, ou então, né, ou como a gente chama, eletivos, né? E aí você tem 8 categorias, né, da unidade curricular. Você tem as eletivas, você tem Libras, você tem língua indígena, você tem língua estrangeira, o espanhol, o francês. Tá bom. Projeto de vida, trilhas de aprofundamento, né? Então, essas são as unidades curriculares para esse novo ensino médio, né? Estão, na verdade, e cada uma delas, ela possui um determinado código. Por que existe esses códigos? Porque quando houver um erro nessa informação, ou uma inconsistência nessa informação, nos relatórios, eles serão informados de acordo com a área. Por exemplo, se for o código 01, está falando na eletiva. Se for o código 02, Libras. Se for o código 3, língua indígena. E assim por diante. Ou seja, cada unidade dessa, ela tem um código, certo? Então, não é que você vá informar esse código, mas nos relatórios, né, que a gente vai passar para você, ela vai ser codificada para você poder identificar qual é a unidade que está se tratando daquele relatório, tá bom? Então, esse campo é o campo das unidades curriculares. Né? Vamos prosseguir mais para frente, e continuando ainda no cadastro de turma, né? Nós temos as áreas de conhecimentos e os componentes curriculares. Bom, uma novidade para essas áreas de conhecimento, ou componentes curriculares, é um projeto de vida, né? Que a gente chama de projeto de vida. Então, aí você tem um conceito, né? Que ele, na verdade, é uma estratégia pedagógica, e o objetivo é de promover o autoconhecimento do estudante na dimensão cidadã. E aí, ele será orientado, né, feito um planejamento de carreira, da carreira profissional. Então, o que seria, na verdade, o que eu estou falando dessas áreas de conhecimento? Como eu já falei para vocês, as áreas de conhecimento são o quê? Linguagens, né, aquela linguagem sobre tecnologia, a ciência da natureza, a matemática. Então, o projeto de vida, ele está dentro, não está dentro, aliás, dentro dessas áreas de conhecimento, e sim de outras áreas, né? Porque nas áreas de conhecimento eu tenho linguagens, né? Dentro dessa área de conhecimento eu vou ter o quê? Os componentes curriculares. E o que são esses componentes curriculares? Nada mais são do que as disciplinas dentro daquela área de conhecimento. Tá? Então, hoje a gente não utiliza mais o nome disciplina, e sim componentes curriculares. Então, dentro da linguagem, eu tenho língua portuguesa, eu tenho educação física, eu tenho arte. Então, isso, na verdade, são as disciplinas que a gente chama a partir de agora de componentes curriculares, tá certo? Então, o projeto de vida está dentro de outras áreas. Então, se você subir um pouquinho o slide, você vai ver que a última quadrícula, ela fala do projeto de vida. Bom? Então, todas essas informações é dentro da turma. Podemos passar para o slide seguinte. O projeto de vida. Bom, uma outra informação que surgiu esse ano, né, dentro do formulário da turma, é o que ele chama de classe de ensino desenvolvido em língua brasileira de sinais, que é a Libra, né, como sendo a primeira língua e o português, a língua portuguesa, como sendo a segunda língua. Então, a gente chama isso de bilíngue. Tá? Então, veja bem, no formulário da turma, né, já vem a marcação não, ou seja, aqui que eu falei para vocês, já vem na linguagem de informática o que a gente chama de default. Não são todas as instituições que possuem, são algumas instituições específicas, né? Por exemplo, nós temos aqui em Fortaleza, nós temos o Instituto dos Surdos. Então, lá eles trabalham, né, a língua de sinais, a Libra, como sendo a primeira língua, e o português como sendo a segunda língua.
tá certo? Tanto, qual é o público esperado? Como falei para vocês, tem um surdo, tem um surdo cego, deficiência auditiva, né? E pode acontecer também nas deficiências associadas, né? Bom, e o profissional, né, que a gente chama de docente, por parte dele, devem ser proficientes em Libras, ou seja, ele não precisa ser um tradutor, mas ele tem que ter conhecimento em Libras. Então, para essa nova modalidade, pode acontecer em escolas bilíngues de surdo ou em classes especiais, tá certo? É uma situação nova, mas nem todas as escolas vai fazer essa marcação. Por isso que lá está vindo a marcação não, um default não, tá certo? Então, eu já falei quais são os públicos, as pessoas que têm deficiência auditiva, os surdos, altas habilidades ou superdotação, ou com outras deficiências associadas. Então, são pouquíssimas escolas que vão dizer que possuem esse tipo de modalidade, tá certo? Então, na maioria, em todas as escolas do centro, já vem com essa marcação. Não. Então, essa é uma novidade que surgiu esse ano, que a gente chama de bilíngue, né? É uma classe com ensino desenvolvido em Libras, né, como primeira língua e o português como segunda língua, ok? Podemos passar para o campo seguinte, o slide seguinte. Bom, e aí a gente tem uma atenção com relação a esse campo bilíngue, né? Bom, quais são essas instruções? No EducaCenso, ele vai fazer uma consistência no fechamento. Então, para isso, é necessário que a turma tenha pelo menos um aluno surdo, ou com deficiência auditiva, ou um cego surdo, né? Outra composição com surdo e ou deficiência auditiva. Então, é necessário que ele tenha pelo menos um aluno. Dentre essas áreas de conhecimento e os componentes curriculares, é necessário, é obrigatório, você fazer a marcação nos campos 23 e no campo 31. O campo 23 é a formação, né? A formação na formação geral básica, como eu falei para vocês, né? Tem lá a Libra e o campo 31, língua portuguesa como segunda língua. Então, essa é uma consistência que o INEP vai fazer, vai fazer no EducaCenso. Bom, como eu falei para vocês, para o profissional, ele não precisa ser o tradutor intérprete de livro, né? Não é esperado que tenha nessa turma o vídeo profissional com essa função, né? Ele deverá ter um conhecimento de livros. Então, ele não precisa ser um tradutor ou intérprete de livro, tá bom? Então, essa é a consistência que o INEP vai fazer junto ao sistema EducaCenso, para verificar se realmente o que foi informado possui ou não possui um erro, tá bom? Podemos passar a seguinte. Eu sei que está essa formação onde a gente tem esses conceitos, mas, infelizmente, a gente tem que falar dos conceitos porque vocês precisam ter conhecimento, né? A gente, como eu falei para vocês, a gente pode ter um outro momento onde a gente vai fazer uma live ou vai fazer uma formação dentro do sistema para vocês verem como é que serão informados no próprio sistema. Bom, o que foi que sofreu no formulário do aluno, né? A área de itinerário informativo, que agora, quando você for informar o aluno, você precisa fazer essas marcações e, obviamente, existir o itinerário formativo. Então, isso só vai ser aplicado para as escolas de ensino médio. Bom, apesar de a gente estar com o pessoal do município, mas é importante que o coordenador municipal, ele entenda também como funciona isso, porque eles serão os multiplicadores para as escolas de ensino médio em seu município. Então, os itinerários formativos, né, pelo próprio conceito
Eles são conjuntos de disciplinas, pode ser projeto, pode ser oficina, pode ser núcleo de estudos, né? Que os estudantes poderão escolher dentro do ensino médio. Os itinerários, eles poderão ser afetados no âmbito da área de conhecimento, como eu falei para vocês, que é matemática, suas tecnologias, linguagem, suas tecnologias, né? A formação técnico profissional, ou mesmo os conhecimentos de 2 ou mais áreas da formação técnico profissional. Bom, isso, nesse caso, cada rede, né? Por exemplo, no caso da rede estadual, ou pode ser a rede privada, ela tem autonomia para definir quais são esses itinerários. Então, por isso que a gente aqui não está trabalhando itinerário por itinerário, porque isso é uma decisão de cada uma das redes, né? Então, veja bem, quais são, se o itinerário for dentro da área de formação, né? Você tem a linguagem e suas tecnologias, você tem ciência da natureza e suas tecnologias, tem a matemática e suas tecnologias, ciências humanas e sociais. E aí, se for dentro do campo profissional, você tem a formação técnico-profissional e o itinerário formativo integrado. O importante, gente, é que a gente não faça a confusão, porque às vezes as pessoas confundem, acham que itinerário formativo é a mesma coisa de atividade complementar, e não é. Por isso que eu coloquei, atenção, itinerário formativo é diferente de atividade complementar. E aí eu coloquei aí os conceitos exatamente para a gente não fazer essa confusão, né? Por exemplo, a atividade complementar é uma ação desenvolvida em turma de educação básicas com atividade de livre escolha da escola, né? E é importante que ele esteja dentro do projeto político pedagógico daquela escola. Então, sempre a atividade complementar ela é ofertada no horário contrário da escolarização, né? Então, geralmente isso acontece no contraturno. E o itinerário formativo, ele faz parte da escolarização porque ele tem conceitos distintos e terão um tratamento diferenciado em termos estatísticos na avaliação das políticas públicas e programas educacionais. Então, é importante para que a gente não confunda o itinerário formativo com a atividade complementar, porque, às vezes, algumas escolas, ela pergunta, como ela tem essa atividade complementar, ela pergunta se tem que ser formado um itinerário formativo. De forma nenhuma, porque são duas coisas totalmente diferentes. Os itinerários formativos, eles são aplicados para o novo ensino médio, ou seja, para aquelas escolas que possuem ensino médio, né? Para as escolas que não possuem ensino médio, aí você tem atividade complementar, certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, essas foram dúvidas que surgiram. Então, agora, continuando aí no campo do aluno, né? Existe uma resolução, número 3. Essa resolução, ela trata exatamente dentro, né, dos arranjos curriculares e poderá ser informado mais de uma área de conhecimento ou de formação técnico-profissional. Então, poderá ser informado mais, poderá ser assinalado mais de uma quadrilha, tá certo? Tanto na área de conhecimento como na formação técnico-profissional. E aí você tem linguagem, suas tecnologias, matemática, suas tecnologias, ciência da natureza, ciências humanas e a formação técnico-profissional, certo? Então, tudo isso que eu estou falando é dentro da informação do aluno, que é a composição dos itinerários. Então, esses itinerários eles não vão ser informados somente na turma. O aluno também vai, na informação do aluno, ele vai poder dizer qual é a composição desse itinerário que ele está engajado, né? De uma forma integrada, ok? Pode passar para o slide seguinte. Aí você tem os dois tipos, né? O curso técnico e a qualificação profissional. Ok? Aí pode passar para o slide seguinte. Bom, aí agora, dentro do técnico, né? Formação técnica profissional,
Você poderá informar se o itinerário é concomitante, né, intercomplementar a matrícula de formação geral básica. Sim ou não. Poderá ser ou não poderá ser concomitante ou intercomplementar. E aí você tem um conceito. Essa opção vai estar disponível para aqueles alunos, somente aqueles alunos de formação técnico profissional, né, técnico profissional, formado no campo itinerário formativo. Então, é sim ou não. Isso dentro da informação, quando você está alimentando os dados do aluno. Certo? Lembrando mais uma vez, esse tipo de informação somente para aquelas escolas de ensino médio, né, ou escolas profissionalizantes. Bom, podemos passar para o slide seguinte. Bom, agora vamos ver dentro do formulário do profissional escolar, né? Bom, mesmo o profissional escolar, que é um campo novo que surgiu agora em 2021, que até a Cacá já falou com relação ao gestor, né? O profissional escolar, além dele dizer qual é a pós-graduação que ele tem, né? Ele pode ter mais de uma pós-graduação, ele pode ter uma especialização, um mestrado, um doutorado, tá? E aí ele precisará informar agora qual é a área do curso e qual foi o ano que ele concluiu cada uma dessas pós-graduações, tanto para a especialização, para o mestrado, para o doutorado. E aí ele tem esse quadro que ele trata das áreas, né, dessas pós-graduações. Então, se ele for dentro da área de educação, o código dessa área é o 01. Se for artes e humanidades, é o 02, né? Ciências sociais e comunicação e informação, 03, e assim por diante. Então, o profissional escolar e também o gestor da escola, ele deverá informar essas duas áreas que ele tem na formação dele, né, na pós-graduação dele. Qual é a área e qual foi o ano que ele concluiu. Obviamente, se ele ainda não concluiu, ele não poderá informar, porque é preciso que ele tenha concluído, né, essa pós-graduação. Pode passar para o slide seguinte. Bom, agora a gente vai falar um pouco, né, do instrutor, que é uma quadrícula nova que surgiu, né, na função que exerce na escola, ou seja, o profissional escolar, né? E a novidade é só para o instrutor da educação profissional. Então, aquelas escolas de educação profissional vai ter agora que informar o instrutor. E aí ele tem um conceito, né, o que é o instrutor, qual é a atividade, né, colaboração, é aquele que está auxiliando, né, o docente titular, né, naquela qualificação profissional. Ele pode ter uma formação nível médio, ele não precisa ter uma formação superior, né? Geralmente, eles acontecem em cursos técnicos, né? Ele é um técnico, ele não tem uma formação técnica, ele tem um curso técnico. Agora, é preciso que ele tenha que ter competência, né, para ele ser um instrutor, uma competência dentro do saber técnico dele, né? Bom, ou ele também pode ter uma formação profissional, quer dizer, além de ele ter um saber técnico, mas ele pode ter um curso de formação profissional, certo? Bom, se ele tiver uma formação de nível superior, em curso de graduação, na mesma área científica daquela tecnologia, né, do projeto pedagógico, de formação técnico-profissional em que atua. Mas ele também pode ter um nível superior. Então, o instrutor de educação profissional, não necessariamente ele tem que ter uma formação, né, uma formação superior, né, ter uma graduação técnica. Ele pode ser também ter um nível técnico, uma formação profissional técnica. Agora, ele precisa, o que é importante, é que ele tenha a competência, né, do saber técnico para que ele seja esse instrutor de educação profissional. Então,
exatamente esse são as características do instrutor de educação profissional, certo? Então, é uma quadrícula nova que surgiu agora em 2022 para as escolas de educação profissional. Bom, podemos passar a seguir. Bom, infelizmente não dá para a gente passar os vídeos, que seria interessante. Então, esse vídeo ele vai exatamente fazer um resumo daquilo que eu acabei de falar, dentro dos campos, né, da turma, do profissional escolar, né? Então, o vídeo, ele trata disso que eu falei. E, assim, a minha fala se encerra aqui, né, falando desse novo modelo, né, do novo ensino médio. Eu sei que eu falei muita coisa, né, assim, mas mais coisas sobre a estrutura técnica, de como funciona. Obviamente que trabalhei mais essa parte de conceitos, mas, como eu falei para vocês, a gente vai, provavelmente, depois ter um momento onde a gente vai mostrar isso dentro do sistema. A gente está aguardando que o INEP libere para a gente o ambiente, né, um ambiente de treinamento, que ele ainda não liberou, para a gente ter esse momento, né? Ou poderá ter uma live, ou a gente poderá fazer isso presencialmente com vocês. Né? Então, assim, eu encerro a minha fala, e quem vai vir agora voltar a falar com vocês é a Maria do Carmo, a nossa técnica, porque aí a gente lançou aí... Luiz, desculpe, eu falei que cá, mas é Luiz. Que a gente lançou aí 5 perguntas a respeito de tudo isso, de todas essas falas que nós realizamos. Tá bom? Então, fica agora com a Luiz. Muito obrigado. Ó, pessoal, voltando aí. Aí as perguntas seriam: um usuário tentou acessar o sistema educativo em 2022 e o sistema não permitiu seu acesso. Qual das situações abaixo poderia explicar esse caso? Aí a gente tem aí 4 situações. Ser um usuário de perfil escola, de uma escola paralisada em 2021, ser um usuário de nível assessor-leitor em 2021, ele passou a ser gestor de uma escola em 2021 e perdeu acesso como usuário, ser um usuário que não acessou a situação aluno de 2021. Nesse caso aí, a resposta já está até marcada para você. Ser um usuário de nível de acesso leitor em 2021. Próximo. A próxima pergunta é: indique em qual destes casos não há necessidade de criar um novo código INEP para a escola. Aí a gente tem aí também 4 situações, ó. Desmembramento de 2 escolas de mesma dependência administrativa, desmembramento em 2 escolas de dependência administrativas diferentes, uma escola pública que alterou a dependência administrativa de estadual para municipal, uma escola privada que teve alteração de mantenedora. Nesse caso aí, a resposta é a C, né? Uma escola pública que alterou a dependência administrativa. Próximo. A próxima pergunta é: escolas públicas que têm um gabinete odontológico para atendimento à comunidade deve ser informada como vinculada à Secretaria da Saúde, Ministério da Saúde? Aí vem os itens, né? Não, pois a Secretaria de Saúde faz o uso do espaço escolar, mas não realiza atividade pedagógica na escola. Sim, independente de ter algum documento formal que comprove vínculo com o órgão. Não, escolas públicas só podem estar vinculadas
a Secretaria de Educação, Ministério da Educação. E a B, sim, para o caso de a Secretaria de Saúde ser determinante ou orientadora do PPP da escola, financiar a instituição e fazer a gestão e supervisão pedagógica da escola e tiver vínculo. A quarta. A opção galpão pode ser selecionado no caso de uma escola de ensino técnico profissional que tenha essa estrutura para guarda de equipamentos e maquinário usados nas oficinas de ensino e trabalho profissionais? No caso aí, a resposta é não. Próximo. Aí. Complete a frase que melhor indique a declaração de turmas com atividades complementares na matrícula inicial de 2022. A primeira, com formação geral básica e itinerário informativo com horário contínuo, com tipo de atendimento, escolarização e atividade complementar com horário contínuo, com tipo de atendimento, escolarização, itinerário formativo com horário contínuo. E com formação geral básica e atividade complementar com horário descontínuo. No caso aí, a resposta correta é com tipo de atendimento, escolarização e itinerário formativo com horário contínuo. Pronto. E aí, pessoal, vou passar a palavra para eles para fazer os agradecimentos finais. E com essa frase aí, a gente encerra a coisa. Os dados não têm significado se apresentados a parte do seu contexto. É do Walter André. Vamos lá. Gente, bom dia novamente. E aí, dizer para vocês que nós estamos finalizando essa live, né? Eu sei que foi muitas informações, tem alguns campos aí novos, né, que demandam um conhecimento um pouco maior e um cuidado também, mas dizer que nós estamos aqui na Secretaria de Educação do Estado e nós estamos disponíveis para tirar as dúvidas, e o que não for da nossa, que a gente ainda não entenda, ou então que a gente tenha dúvida, nós temos aí também a questão do INEP, que nos dá todo o apoio. Dizer para vocês que todo o Censo Escolar 2022, ele parte da portaria 89, de 23 de março de 2022. Dizer também para vocês que o Censo Escolar, ele trata tanto das escolas públicas quanto das escolas privadas, e que todos se sintam apoiados, se possam ter o apoio aqui na Secretaria de Educação. Nós estamos aqui, nós estamos tanto pelo e-mail, quanto pelo WhatsApp, quanto pelo telefone fixo da SEDUC, tá? Lembrando para vocês que a matrícula inicial fica aberta, o módulo fica aberto até 1/8 de 2022, e de suma importância que as escolas fechem até o dia 1/8 de 2022. Essa funcionalidade ainda não está disponível no sistema Educacenso, mas é importante salientar que nós precisamos fechar todas as escolas até 1/8. Isso impacta em orçamento, tá certo? Impacta também na publicação dos dados, tá? E outro ponto importantíssimo, né, que além do nosso apoio aqui na Secretaria de Educação do Estado, nós temos os vídeos, né, nós temos no site do INEP os vídeos tutoriais. Então, visitem, estudem, tirem as dúvidas. E, no mais, é agradecer a vocês, cada um de vocês que faz o Censo Escolar acontecer no estado do Ceará. Nosso muito obrigado. Também agradecer a toda a equipe da COAD, principalmente a equipe do Censo Escolar. Gente, um bom dia. Estamos aqui à disposição de todos vocês. Obrigada.